Bom dia, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Mais um dia na presença de Deus. Mais um dia glorificando e exaltando o nome do Senhor. Mais um dia glorificando e permanecendo na presença do Deus Todo-Poderoso. Hoje nós estamos chegando a 55 dias de oração. 55 dias buscando o nosso plantio e a nossa colheita. Como ontem eu falei, não importa a sua colheita, mas o importante é a sua plantação. O importante é seu plantio. Mesmo que alguém talvez não valorize, mesmo que talvez alguém venha querendo parar o seu plantio, vem querendo atrapalhar a sua colheita. Irmãos, não desista. A palavra que eu trago hoje para você, deixa Deus mudar a sua visão. Deixa Deus trabalhar naquilo que você precisa que Ele trabalhe. Hoje, nós estamos ligando esses 55 elos de oração, de perseverança, de esperança, de dedicação às coisas do Senhor. Nós estamos num plantio, irmãos, tremendo da parte de Deus. Mesmo que alguma circunstância em nossas vidas faça com que nós nos afastemos de alguma situação, nos afastemos de alguma coisa, talvez não foi legal para você, não foi legal para mim, mas tem momentos em nossa vida que nós precisamos nos silenciar, né? A verdade é essa. Estava conversando com alguns irmãos e como Deus trabalha, como Deus faz e como Deus realiza e como Deus nos ama de uma forma tão extraordinária, de uma forma que só Ele sabe nos amar, só Ele sabe nos compreender, só Ele que vem e nos abraça. É Ele, o único nosso Deus, que sempre fala conosco aos nossos ouvidos, na nossa intimidade. Não pague, não pague, porque eu quero mudar a sua visão. Não pague, que eu quero mudar o rumo, que eu quero te ajudar a planear os seus caminhos. Sabe quando Deus vem e fala com você uma palavra forte, quando você está ali orando sozinho, falando com Ele, colocando nas mãos dele a sua situação, e ele vem e fala com você assim: não pare, fique firme, porque você pode até ter perdido um pouco da rédea, mas eu estou com as rédeas na minha mão. E nessa manhã, Deus está mandando dizer para você e para mim, porque antes de eu falar para você, meu irmão, Deus já está falando comigo. Antes de eu passar para você aquilo que Deus quer que eu fale, Ele já falou para mim. Irmão, já teve dias de eu estudar a palavra, que eu tenho o meu caderno de estudo, e eu defini uma palavra e eu falar, não, eu vou falar essa mensagem. E quando eu chego para gravar a oração devocional para você, Deus fala assim: não é o momento de falar isso aí agora. Deixe para depois. Você tem um caderno? Você tem as suas anotações com Deus? Aquilo que você, quando está na sua intimidade com Deus, você tem um caderno para você falar com Deus? Irmãos, eu tenho. E eu gosto de falar com Deus, eu gosto de estudar a palavra de Deus. Porque todo dia Deus fala, como eu sempre falo, de uma forma diferente. Sabe? Deus vai sarar essa ferida. Sabe essa ferida que está no seu peito, no seu coração? Deus vai sarar ela, tá? Deus manda te dizer, nesse capítulo de 55 elos da nossa oração, do nosso devocional, do nosso elo, da nossa campanha, do nosso plantio, da inspiração de Isaac, Deus está mandando te dizer, essas feridas Ele está curando, viu? Ele está curando. Confie em Deus.
Sabe, irmão, eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi a esperar em Deus. Eu aprendi a me colocar nas mãos do Senhor quando algo vem parecendo que está dando tudo errado. Sabe, eu aprendo também, Deus sempre nos traz os desafios embrulhados em um pacote, quando está lá dentro do pacote tudo errado. Sabe o que eu aprendo? Deus sempre traz um embrulho para mim, e dentro desse embrulho está assim, vai dar errado, vai dar errado, mas eu vou colocar em você em posição diferente. Assim que Deus está falando comigo nessa manhã. É assim que Deus está falando comigo. Deu errado, né, Nete? Deu errado. Mas eis que eu vou te tirar de uma posição, vou te colocar em outra posição, em outro lugar, para que você veja de modo diferente. Assim Deus está mandando dizer para você. Às vezes, irmãos, precisamos mudar de lugar para que a gente veja as coisas de forma diferente. Às vezes precisamos sair um pouco do nosso comodismo para que possamos enxergar as coisas que Deus está querendo falar ou fazer para mim e para você. Às vezes precisamos sair de cena e olhar de uma forma diferente para que Deus venha falar conosco o que Ele quer fazer, o que Ele está trazendo uma experiência nova. Deus nos leva em lugares para ver de modo diferente. Sabe, eu sempre falo, Deus está trazendo um pacote. Quando o pacote vem com alguma coisa dando errada, aí eu falo, Senhor, olha aí, alguma coisa o Senhor quer falar, alguma coisa o Senhor quer fazer. E nessa manhã, Deus está mandando te dizer, não pare. Mesmo que deu errado, não pare. Porque Ele só vai te mudar de posição, de lugar, para você ver uma experiência e viver uma experiência nova. Irmãos, essa manhã eu quero falar com você acerca, eu paro e fico meditando num plantio de joio e trigo. Sabe, há pouco tempo eu falei sobre isso e hoje Deus colocou isso no meu coração novamente. Como nós somos envolvidos com tantas pessoas e com tantos trigo e joio no nosso meio. Vocês já repararam uma plantação de arroz? O pé de arroz, quando ele está crescendo, ele está cheio de fruto. O trigo, você já viu? Ele abaixa, ele se encurva. Você já viu o trigo, quando ele está cheio já, ele entorta, né? Ele abaixa, ele se curva. O joio não, o joio fica em pé. Você sabe qual que é a diferença disso? Aqueles que têm frutos, a árvore que tem fruto, você não se fala da árvore, você fala do fruto dela, se é bom ou se não é. O trigo é a mesma coisa. O trigo, ele se curva, o joio permanece em pé. Você sabe por que tem essas duas características? Por que o trigo abaixa e por que o joio fica em pé? Porque o joio, ele é vazio. O joio é comparado com orgulho, com egoísmo, com aquilo que não agrada a Deus. É tipo aquelas pessoas que se aparentam ser e não são. Sabe, aquelas pessoas que não sabem dividir. O joio é assim, ele fica todo florido, todo de pé, mas eles são vazios. O trigo não. O trigo ele se encurva, porque já vai ficando cheio, sabe? E abaixa. Isso tudo que eu quero te falar é porque tem três atitudes que falam por nós. São as atitudes minhas, são as atitudes suas. É quem diz que nós somos. É que diz que eu e você fazemos. Qual é a nossa índole e qual é o nosso caráter.
Muitas vezes nós somos julgados até com coisa que nós nem mesmo fazemos. Às vezes nós somos julgados não pelos nossos frutos. Você já deparar com essa situação? Irmãos, eu estou falando isso hoje porque Deus está colocando no meu coração que tem pessoas que estão vivenciando algo de uma ferida tão grande, de uma decepção tão grande, que Deus está mandando eu falar isso. Deus está colocando isso no meu coração. Deus hoje está pegando eu e você com cuidado. Sabe, você que está ferido, você que está ferida, Deus está pegando, sabe, de uma forma tão carinhosa, de uma forma tão cuidadosa. Deus está cuidando de nós de uma forma, e a palavra que Deus está trazendo hoje é mudança. Sabe, a palavra que Deus está falando para mim e para você no dia de hoje, que você não pare de orar, você continua firme, persevera, sabe, mesmo que, sabe, as pessoas te julgam, mesmo que elas te caluniam, mesmo que elas desejam algo, mesmo que elas persigam você, mas você não para, você ora. Sabe aqueles coração endurecido que nós temos orado, nós temos buscado, mas não muda. Você sabe que um coração desse não é você que vai mudar. Não é a sua atitude, não é o seu exemplo, não é a sua essência, não é a sua índole que vai mudar. Esses corações estão na mão do Senhor. É o Senhor que vai fazer. Quantas pessoas já te decepcionaram? Quantas pessoas já fizeram, já causaram ferida no seu coração? E no meio desse plantio, dessa inspiração, aí Deus vem e fala assim, olha, não para não, tá? Não desista não, tá? Porque eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando dessa ferida que te causaram. Eu estou sendo com você. Você não é o joio. Você não está sendo comparado com um joio. Você está comparado na essência, no perfume de Deus. Não perca a sua essência com Deus por causa de algumas pessoas. Não perca a sua relação, a sua intimidade com Deus por causa de algum pacote que chegou na sua mão errado. Quando você pega um pacote que não deu certo, você olha e fala, meu Deus. Aí quando você vê, é Deus mudando a direção e falando assim, eu vou aplainar o seu caminho. Eu vou fazer diferente, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu vou te levar em lugares para que você possa ver de modo diferente. Irmãos, existe uma coisa que eu aprendi sobre a corrida e sobre uma caminhada ou sobre uma maratona. Existe a corrida e existe a maratona. A maratona é aquela que ninguém compete com você. É você que se dá o seu limite. A corrida, sim, é para mostrar quem vai ser vencedor. Mas a maratona, aquelas pessoas que participam de maratona, ela coloca no limite. Muitas vezes, nós estamos competindo com nós mesmos. Muitas vezes, nós temos as nossas limitações. A nossa maratona com Deus é as nossas limitações. Muitas vezes, a nossa maratona, olhando para as coisas espirituais, somos nós mesmos que colocamos limite em nós. Deus está sempre acreditando em nós. Ele está sempre colocando a confiança dele em nós para que nós possamos superar os nossos limites. Nós temos, sabe, irmãos, uma coisa chamada excelência no que fazemos. Excelência é a essência de Deus. No livro de João, capítulo 20, fala de 3 características. E essas 3 características eu quero falar com você.
Essas três características que trazem o nome de três pessoas: João, Pedro e Maria Madalena. Hoje, eu estou falando com você de uma forma mais carinhosa, mais cuidadosa, porque essa forma que Deus está fazendo comigo também. Deus está cuidando de você, viu? Deus está cuidando de mim também. Deus está colocando e separando os joios e os trigos. Um dia desse, Deus falava assim: eis que eu vou tirar pessoas de Calabaçúria. Eis que vou mudar o círculo de Covelabaçúria. E Deus nesta manhã está falando comigo e com você dessa forma. Deu essa introdução toda para mim, para você, para falar assim: olha, eu vou começar a mudar situações. Eu vou começar a planear. Irmãos, vocês lembram que Deus falara há pouco tempo conosco? Que Ele ia começar a nos peneirar? Você lembra de uma revelação que Deus trouxe no meu coração há um tempo atrás, nessa mesma campanha que nós estamos, de 100 por 1? Muitos que estão acompanhando essa campanha sabem. E hoje Deus está falando de uma forma tão carinhosa, de uma forma tão cuidadosa, para mim e para você. Eu falei que eu iria peneirar. Deus mandou avisar. Deus falou comigo e com você. Tem hora que Deus tira eu ou tira você de um lugar e nos coloca de outro. Você sabe para quê? Para cuidar de nós, para zelar de nós, para mostrar para nós que nós estávamos vivendo de uma forma que precisam ser consertadas, que precisam ser lapidadas, para entender o novo de Deus chegando na minha vida e na sua vida. E hoje eu estou falando acerca dessas três pessoas que está em João capítulo 20, que fala acerca de Maria Madalena, quando entrou no sepulcro, procurando Jesus. Cadê meu Adonai? Cadê o meu mestre? E ali, quando Jesus falou, manifestou, porque Maria Madalena, naquele momento que ela viu Jesus, imagino que ela deve ter visto tipo um jardineiro, algo assim. E ali, naquele momento, ela já começou a ficar meio com raiva. Onde colocaram o meu Jesus? Me fala que eu vou até onde está o meu Jesus. Você sabe o que eu aprendi com isso? Porque ela tinha persistência, ela tinha constância no amor de Deus. É isso que nós devemos ter, irmão. Permanência, constância nas coisas de Deus. Ficar firme na presença de Deus. Maria Madalena deu uma impressão que ela ia montar um barraco ali. Que ela não reconheceu Jesus, mas ela achou que era outra pessoa. Me fala, por favor, onde está o meu mestre? E quando Jesus declarou que era ele que estava ali. Irmãos, tem situação em nossa vida que nós fazemos como Maria Madalena. Perguntamos, aonde que eu errei? O que eu fiz de errado? Me fala, porque aí eu quero consertar, mais ou menos assim. Aí que eu entendo, ela saiu para chamar. Vem Pedro e vem João. João era íntimo de Deus, íntimo de Jesus. Íntimo quer dizer, ele correu mais rápido, mas não entrou no sepulcro. Ele teve ali uma timidez de entrar no sepulcro. Pedro já veio mais devagar, mas foi primeiro a entrar. Porque Pedro é sempre um entrão. Ele é aquele que fala uma coisa, depois ele volta cá atrás. Se você ler a história de Pedro, ele é assim. Ele é um entrão em tudo. Ele faz acontecer, né? É uma pessoa que outrora está de um jeito, depois vira para o outro. Mas ele chegou, entrou. Até para andar sobre as águas, é ele que desafiou. É o jeito dele. E Jesus pegou Pedro com aquele todo o erro dele para construir e até morrer por Jesus. A outrora falava com Jesus que o amava, mas depois traiu Jesus. Amém? Então, irmãos, são características que nós estamos vivenciando por uns dias. E precisamos
entrar nessa característica de Maria Madalena, da permanência, da constância. Porque Jesus tirou Maria Madalena, libertou ela de 7 espíritos, libertou ela e trouxe ela um ser humano incrível. Foi uma das primeiras discípulas de Jesus. E ela permaneceu firme porque ela conheceu o amor verdadeiro de Jesus. E Jesus nessa manhã está falando para mim e para você, não se desespera, porque eu vou fazer dessa ferida a sua maior vitória. De calabassuia, manto neve assuriai. É nesse plantio, irmão, que nós estamos carregando. É nesses estercos que nós estamos colocando na nossa plantação, na nossa inspiração de Isaac. É nesse plantio que eu quero falar para você uma diferença entre corrida e maratona. É nessa diferença que eu quero falar para você que quando chega um pacote para você e dá tudo errado, é ali que Deus vai consertar, é ali que Deus vai moldar, é ali que Deus vai fazer um diferencial. Meu irmão, minha irmã, o que eu aprendo com essa palavra? Em João capítulo 20, a constância, a permanência de Maria Madalena, do amor que ela teve por Jesus, pela disciplina que ela teve, porque ela reverenciou um homem que mudou a vida dela. Eu convido você a entrar no Espírito Santo, na intimidade com Deus, para que você possa ter um diferencial na sua vida, um aconchego, um cuidado de Deus especial com você. Por isso eu estou falando nessa manhã, deixa Deus mudar as situações, deixa Deus mudar você, deixa Deus mudar a forma de você olhar as coisas, deixa Deus fazer o trabalho que Ele quer fazer em mim e em você, porque nós queremos a unção dessa mulher que entrou e chorava pelo mestre dela. Irmão, que nessa manhã nós possamos pegar e nos reverenciar na palavra de Deus e buscar nesse plantio que nós estamos fazendo, porque eu sei que grande será a nossa colheita. Talvez no dia de ontem alguém te maltratou, talvez no dia de ontem alguém falou palavras duras no seu coração, mas você tenha persistência, você tenha a reverência, você tenha a essência de Deus e tenha a constância de Deus na sua vida. O que eu falei para você, meu irmão, minha irmã? A diferença. E Deus está sempre querendo nos ensinar e fazer com que nós possamos confiar e ter esperança de dias melhores. Esse plantio nosso, no dia de hoje, está falando para você, meu irmão, está falando para você, minha irmã, está falando para mim. Dias que nós estamos vivenciando hoje, meu irmão, minha irmã, Deus já falou conosco há dias atrás. Eis que eu vou peneirar, eis que eu vou separar. Sabe, irmãos, quando eu penso nessa revelação que Deus trouxe dias atrás, pouco tempo o Senhor me deu uma visão que eu passava por uma situação, sabe? Mas ficava um homem tão forte perto de mim, e em volta de mim, vinha tantas pessoas que queriam me apedrejar, queriam me desejar mal. Naquele momento da revelação eu repreendi. E tem dias que eu me sinto dessa forma que Deus estava falando. Mas eu via como se o único homem que estivesse perto de mim, ele era tão grande, tão forte, que as pessoas que estavam em volta, que queriam, sabe, tipo me devorar, a presença daquele homem perto de mim era tão forte, mas tão forte, que ninguém se movia. E eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, que é isso? E tem dias na nossa vida, irmãos, que nós ficamos como uma peneira. Tem dias em nossas vidas
que essa visão que Deus me deu há dias atrás, tem dia que eu fico, Senhor, me guarda, que esse homem forte eu tenho certeza que é o Senhor. Esse homem forte que estava à minha frente, às minhas laterais e atrás, é o Senhor. E eu tenho fé para te dizer, meu irmão, se você se encontra numa situação dessa, saiba que o homem de branco, o homem forte, ele está com você. Esse homem forte, é ele que te guarda, é ele que te protege. E é ele que está falando nessa manhã. Seja como Maria Madalena. Seja como ela, persistente, constância. Traga a excelência do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida, meu irmão. Sobre sua vida, minha irmã. Porque hoje nós estamos ligando 55 elos. E hoje, nessa manhã, o que Deus está colocando no meu coração é algo que Ele tem revelado para mim e para você durante essa campanha. E você sabe o que Deus está falando no meu coração aqui agora? Fica firme, porque eu estou trazendo o selo da sua vitória. Não te preocupa com os corações endurecidos. Não te preocupa com as pessoas egoístas. Não te preocupa com os corações orgulhosos. Porque disso tudo eu estou vendo. Anaba, Suri, Andas, Terra, Lamanai. É forte o que Deus está mandando te dizer nessa manhã. É muito forte o que Deus está falando. Nos comparando e mostrando para nós um diferencial entre a corrida, entre uma maratona, entre um embrulho que veio com algo errado. E como as pessoas nos decepcionam. O que Deus está falando, meu irmão? Que Ele está falando desse plantio. Eu imagino que Isaac também teve essas mesmas dificuldades. Eu imagino que muitos querem te devorar vivo. Mas existe um homem forte do seu lado para te guardar e para falar, eis que eu sou contigo e eu vou mudar a sua história. Eu vou mudar ao que Deus está mandando dizer nesta manhã. Deixa Ele mudar a sua visão. Deixa Ele mudar aquilo que precisa ser mudado. Toma posse dessa palavra forte nessa manhã. Eu quero orar por você. Eu quero falar para você que tudo que Deus tem revelado, tudo que Deus tem falado através dessa campanha, tem falado no seu íntimo, do seu coração, pode ter certeza. A sua colheita vai ser farta. O Senhor já está separando os trigos do joio. O Senhor já está trabalhando naquilo que você está precisando ser trabalhado. E Deus fala, eu não perdi a rédea. Anabassuri andas nele. E eu sou contigo. De Calabassúria. Senhor, meu Deus e meu Pai. Nesses 55 elos dessa campanha. Como o Senhor tem falado, papai. Como o Senhor tem falado aos nossos corações. Como o Senhor tem nos ensinado, Pai. A ter uma permanência. A ter uma constância com o Senhor. Abençoa esse meu irmão. Abençoa essa minha irmã. Ah, papai, traga, Senhor. Traga, Deus, de poder, de honra e glória. As unções do Senhor sobre nós nesta manhã. Traga, Deus, a unção do mundo celestial sobre nós. Porque nós precisamos, Senhor, dessa força da permanência. Não parar, Pai, de orar, de propagar, de falar do amor do Senhor. E que nós somos mais que vencedores. E que pelo sangue do Senhor nós somos lavados, somos remidos, Senhor. Toma toda a direção nas tuas mãos, papai. Toma a minha vida, toma esse canal, toma as pessoas inscritas nesse canal, Pai. E que possamos cada dia mais aprender, Senhor, a ter experiências novas com o Senhor, a ter visões novas com o Senhor, Pai. Abre as portas, Espírito Santo de Deus. Abre as portas, Pai, para que possamos entender o novo do Senhor. Abra nossa mente para que possamos entender o agir e o mover do Senhor. Que assim seja. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Graça e paz.